Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Boa noite, está começando mais um programa Lagoa Entrevista aqui pela sua Lagoa TV. Eu sou o Jefferson Pereira e hoje estarei com você. O nosso convidado de hoje é o Padre Ângelo José Bon, 40 anos, pároco de Tapes desde abril de 2013, formado em Teologia e Filosofia. Já passou pelas paróquias de Camaquã e Sagrado Coração de Jesus em Novo Hamburgo. Boa noite, Padre Ângelo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Lagoa Entrevista. Muito boa noite, Jefferson, e aqueles que nos acompanham. É bom estar à disposição para um diálogo em que a gente pode falar de algumas coisas da orientação da igreja, alguma entrevista, diálogo para também esclarecer e nos dar a conhecer e também anunciar aquilo que a igreja anuncia e quer ajudar, esclarecer, né, convidando as pessoas para conhecerem e viverem melhor aquilo que o próprio Deus nos convida a anunciar. Padre Ângelo, o seu antecessor na paróquia de Tapes, o Padre Jorley, teve uma passagem um pouco conturbada, digamos assim, na nossa paróquia, por conta de problemas pessoais. Quando o senhor chegou, o que o senhor soube dessa situação? O que tinha de verdade nisso? Houve mesmo esses problemas pessoais? Isso que motivou a saída do Padre Jorley da nossa paróquia? Bom, na verdade, a gente escuta algumas coisas e nem sabe se todas elas são reais ou não, porque o padre sempre é uma figura pública, estimado por muitos e talvez não tão estimado por outros. E, pessoalmente, ao vir para cá em abril do ano passado, eu tive conhecimento de algumas informações, não aprofundei, até porque a minha intenção primeira realmente era entrar nesta paróquia como padre, como uma pessoa que quer unir as pessoas em vez de dividir grupos ou facções. A gente sabe que a gente é uma figura pública, às vezes alguma opinião ou então até alguma atitude a gente pode não acertar 100%, mas eu até nem faço questão de entrar no mérito da pessoa, que aliás agora já veio 2 vezes rezar novena conosco e a gente notou a grande... Qual foi o destino do Padre Jorley? Onde é que ele se encontra nesse momento? O nosso amigo está lá na paróquia Pão dos Pobres, em Porto Alegre, numa outra paróquia, junto com outros padres. E pelo que sei está bastante bem, está bastante feliz, né? Pode às vezes acontecer que alguém não se dê bem num lugar e haja alguma dificuldade, não sei se foi o caso dele. Mas a intenção nossa hoje nessa paróquia aqui é realmente congregar e unir as pessoas todas, né? Talvez eu também não agrade a todos, mas a gente faz o esforço e tenta seguir ao menos as orientações que a gente acredita, né? E como o senhor encontrou a nossa paróquia aqui? E o que mudou a partir da sua chegada? Bom, cada paróquia tem uma história e em grande parte depende da participação dos fiéis, do pastor que a conduz. Eu tenho por característica ir ao encontro das pessoas, marcar uma presença forte nos encontros das pastorais, dos movimentos. Estou me esforçando para isso. Acho que sou pessoa que consegue lidar facilmente com os outros, né? Eu gosto muito de fazer as visitas, de atender os doentes e também os trabalhos que tem.
E então eu creio que a gente tem dado passos bonitos, né? Mas não é eu, não é o Padre Ângelo, né? A gente notou uma presença muito positiva da comunidade. Fato notável foi essa última festa nossa, muito bem participada. Estou muito contente. Eu lhe perguntei como é que o senhor encontrou nossa paróquia, porque o que se sabe, membros da igreja, antes da sua chegada, haviam comentários de que a igreja estava dividida entre dois grupos. O senhor notou isso? Tem alguma verdade nisso? Havia essa divisão? Ou isso também, o senhor não chegou a perceber essa divisão? Os que retornaram e os que estão conosco, alguns me disseram que teve alguma situação, mas como pessoa de igreja ou como pessoas de fé, é bom que a gente não tenha os olhos fechados, que a gente tenha os olhos abertos. Mas quando a gente percebe algumas coisas, sempre há erros entre nós humanos. O mais conveniente, o que Jesus ensina, é que a gente possa fazer a correção fraterna. Até o Evangelho diz, vai, primeiro conversa com a pessoa, depois toma mais alguém contigo, e só em último caso amplia para que realmente possa ter uma voz mais oficial para dizer, é assim, não é assado. Então houve gente comentando alguma coisa, mas da minha parte... Isso está superado. Se existir, o senhor conseguiu agregar esses grupos? Acho que está superado. E até aproveito para dizer que os que talvez ainda não retornaram, se há alguém, podem retornar. Sintam-se bem convidados. Queremos trabalhar juntos. Está com as portas abertas. Está com as portas abertas. No seu entendimento, Padre Ângelo, a que fator o senhor atribui o crescimento das igrejas evangélicas? Porque hoje se nota um crescimento muito grande dessas igrejas, o que não se via em anos passados, né? Uhum. A Igreja Católica dominava a maioria das comunidades e hoje se percebe esse crescimento aí. E o que o senhor atribui a esse crescimento das igrejas evangélicas? Uhum. Bom, em parte, a Igreja Católica, com um grande número de pessoas, se despreocupou um pouco com aquele olhar pessoal e personalizado para cada pessoa. Nisto nós pecamos. É um pouco aquela ideia, assim, a igreja está cheia, oba, tá bom. Eu acho que houve esse limite da Igreja Católica e... o fato de surgirem novas ideias, muitas interrogações, hoje se fala muito de uma espécie de subjetivismo, quer dizer, cada um cria um pouco a sua verdade, a sua ideia, não há mais uma ideia tão uniformizada. Acho que esse fator e também o mérito de algumas pessoas de outras igrejas que acolhem bem, que ressaltam o valor da palavra, talvez tenha direcionado pessoas para outras igrejas. Eu me recordo do Dom Dadeus, que é o nosso arcebispo emérito. Ele dizia que já números assim, mundiais, né? Ele dizia que já em 2000 o número de católicos não diminuiu mais. Por quê? Porque fomos nos dando conta de que é preciso uma formação e um aprofundamento maior. Então, hoje não se pode mais dizer que o número de católicos está diminuindo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que muitos que são católicos e batizados voltassem a aprofundar a sua fé, participando de fato. Porque não basta dizer assim, eu sou batizado, sou católico. Na África, por exemplo, onde o número de católicos está crescendo muito, muito, se faz, por exemplo, catequese de 4 anos com os adultos que ainda não são batizados e querem ser batizados. E há uma adesão muito forte e convincente. Está crescendo muito o número. Uma coisa interessante do batismo, porque a gente, eu estou naquele time ali de que eu sou católico, mas não tão praticante, já fui no passado. Está se confessando, mas exatamente. Está valendo. Mas essa questão do batismo, padre, que a gente tem aquela
entende que o batismo tem que ser quando o recém-nascido, com poucos meses e tal. E, assim como é possível ser batizado na igreja evangélica a qualquer tempo, isso também é permitido na igreja católica. Por exemplo, uma pessoa que nunca foi batizada na igreja católica, se hoje, com meia idade, resolve... Eu vou tentar fazer um pequeno histórico. Assim, quando Santo Agostinho dizia que o batismo era também para o perdão do pecado original, então começou, não que antes não houvesse, na Bíblia há citações de famílias inteiras sendo batizadas, inclusive crianças, mas então no século IV, Santo Agostinho, dizendo que o batismo apaga o pecado original, trouxe para a igreja uma espécie de mudança, onde então crianças foram sendo batizadas em maior número. Hoje há os que se chamam anabatistas, é um grupo que envolve muitas pessoas que dizem que não se pode batizar crianças pequenas. Nós sempre dizemos assim na Igreja Católica: é bom que você batize a criança quando ela é pequena. Você quer oferecer o melhor, comida, roupa, não quer deixar ela passar frio? Ofereça aquilo que você acredita que faz bem. Você ajuda a sustentar a fé desta criança pequena. Depois, na crisma, que é sacramento de confirmação, ela pode confirmar a sua adesão ao batismo, né? Então, nós incentivamos para que, desde logo, as crianças sejam integradas na comunidade de fé, para que elas não fiquem ao léu, né? Porque a gente sabe que as vozes da sociedade, nem todas são boas, né? Mas para essa pessoa de meia idade que ficou jogada ao léu, ainda dá tempo de... Sim. Nunca é tarde para ser batizado. Inclusive, ano passado, este ano estamos trabalhando com a catequese, né? Com algumas pessoas. É bom que não deixem de ser batizados. Certo. Padre, ainda seguindo essa questão das igrejas evangélicas, o senhor acha que a Igreja Católica ela se mantém indiferente com o avanço dessas igrejas? Ou ela faz algum trabalho também atento a esse crescimento paralelo, digamos assim, da Igreja evangélica? Não, é evidente que a questão aqui não é uma mera competição, como quem está disputando fiéis. Sim. Mas a gente se dá conta de que não tem surgido só outras igrejas de variadas denominações, mas também tem crescido o ateísmo. Numa margem de 10 anos tem crescido o ateísmo, eu não sei bem as datas, mas de 4,7% para 7,4%. Quer dizer, o número daqueles que não creem mais ou que não se ligam mais a nenhuma religião, comunidade de fé, isso tem aumentado. Os livres pensadores e assim por diante, né? Isso traz preocupação, sim. Tá ok, Padre Ângelo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma Wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Voltamos com o Lagoa Entrevista. Hoje o nosso convidado é o Padre Ângelo, pároco de Tapes. Padre Ângelo, a gente terminou o último bloco, o senhor falava no crescimento do ateísmo. O que o senhor, a que o senhor atribui esse crescimento? Pode ser o avanço da ciência, enfim, o que a Igreja Católica atribui o crescimento do ateísmo? Bom, houve um período em que se falava do teocentrismo, Deus era o centro. Talvez pudéssemos falar da época da cristandade, onde tudo era voltado para Deus.
Inclusive as catedrais imensas, a pessoa pequenininha, tudo elevava para Deus. Deus era o centro de tudo. A ciência, ela trouxe a novidade de muitas descobertas, e a pessoa que foi descobrindo algumas coisas, ela começou a se colocar no centro. Então, em vez de teocentrismo, Deus no centro, antropocentrismo, o homem no centro. Deus nos dá inteligência, quer que a gente se desenvolva. O equívoco talvez esteja em achar que agora nós não precisamos mais de Deus e a ciência resolve tudo, né? Talvez algumas pessoas muito ligadas à fé, elas também pensem assim. A minha fé, ela resolve tudo, não precisa de nenhuma ciência. Não, hoje nós tentamos conjugar fé e razão. Existem razões que a própria razão desconhece. Pascal já falava sobre isso. Então, a fé, ela ainda é importante, ela é fundamental. Tanto é que a ciência não respondeu todas as perguntas ainda. Aliás, esse fenômeno de crescimento das igrejas, talvez fosse exatamente aquele movimento de alguém que tinha apostado na ciência, mas agora viu que a ciência não é a resposta para tudo e voltou para, não mais para uma religião, mas para diversas religiões. De novo, o subjetivismo que foi crescendo, que é uma das razões fortes hoje, de ideias tão multiformes. Padre Ângelo, por que a igreja defende tanto o celibato, se a própria Bíblia não contempla nenhuma objeção ao casamento dos padres? E o senhor é favorável ao celibato? Uhum. O celibato entrou na igreja, creio eu, que por uma espécie de opção maior da pessoa, não tanto para não casar. No fundo, a gente se casa com uma comunidade, com uma paróquia. Em outras palavras, a gente dedica o tempo mais exclusivo. Este é para ser os sentidos. Então, por exemplo, se um padre dedicasse o tempo só para o carro da paróquia ou só para algum computador que tem e que fica reduzido a si mesmo, seria pior do que se estivesse casado com alguém. Mas a intenção não é rejeitar ou minimizar a mulher, mas é ter um tempo mais exclusivo. E pastoralmente a gente tem percebido que, inclusive, esta lei do celibato, ela surgiu num tempo em que as pessoas preferiram padres com mais tempo disponível, né? Pastoralmente isto tem grandes benefícios, mas não é nenhuma intenção contrária. E o senhor é favorável, logicamente, ao... Eu escolhi ser padre sabendo que o celibato é uma lei e eu creio que eu também tenho o dom para o celibato, né? Não que futuramente não pudesse, de repente, existir uma outra forma de padre, mas talvez o trabalho seja diferenciado, não sei dizer. Há quem diga que a família tradicional está se decompondo. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, muitas coisas mudam hoje na nossa sociedade, só que nem tudo deveria cair em desuso, né? Por exemplo, em algumas coisas não é ruim que a gente seja conservador. E aqui me lembro de novo do Dom da Deus, que um dia foi entrevistado. Perguntaram para ele se ele era conservador e ele devolveu a pergunta. Perguntou ao entrevistador: você cederia a sua mulher para o vizinho? E essa pergunta trouxe um ar diferente. Não, mas então o senhor é conservador? Em outras palavras, algumas coisas boas, a gente precisa conservar. Os bons costumes, por que perder? E aqui eu acho que há alguns riscos. Por exemplo, não que seja culpa da novela, mas tudo aquilo que é diferente acaba sendo anunciado. Por exemplo, um cachorro morder um homem não vira notícia, mas um homem morder um cachorro vira notícia. Mas quanto mais virar notícia, mais vai entrar em uso, né? Daqui a pouco vai ter gente não comendo só cachorro quente, vai estar mordendo outros cachorros também, né? Seguindo neste caminho, Padre Ângelo, o casamento
é uma instituição já ultrapassada? Não. O crescimento da união estável, cada vez mais jovens e, enfim, as pessoas passam a conviver juntos, mas sem o casamento, propriamente? De novo, me parece que estamos vivendo em épocas, numa época diferenciada, onde as pessoas tentam fazer as mais diversas experiências. Eu creio que com o tempo vai haver pessoas mais maduras que vão aprender, inclusive, com a experiência de seus pais ou avós que não deram certo e que vão voltar a pensar um pouco melhor, porque a segurança, a estabilidade, tudo isso faz bem para a pessoa. E hoje surgem consequências muito complicadas. Há pessoas profundamente vazias, há pessoas muito abaladas, que são fruto de estruturas familiares desajustadas. Isso traz uma insegurança para a pessoa muito grande. E há também aqueles casos que o casal inicia numa união estável e depois, com o tempo, enfim, promove o seu casamento. Deve ter passado, o senhor deve ter experiências disso. O amor, ele é também doação e comprometimento, mesmo no sofrimento. Talvez o amor hoje seja muito egoísta. Eu gosto quando me faz bem. Mas Jesus morreu na cruz foi por amor e não se sentiu bem pregado na cruz. Então, o amor não é só sentimento, sentir-me bem. Talvez esta seja uma limitação de compreensão do amor hoje. Estamos conversando com o Padre Ângelo Bon. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Lagoa Entrevista aqui pela sua Lagoa TV, seu canal de notícias na web. Voltamos com o bloco Pinga Fogo. Nosso convidado de hoje, Padre Ângelo José Bon, pároco de Tapes, formado em Teologia e Filosofia. No início do nosso programa, Padre, a gente disse que o senhor tinha passado também pelo Sagrado Coração de Jesus de Novo Hamburgo e, na verdade, é Alvorada. É Alvorada. Uhum. Então, Alvorada e Camaquã. Alvorada e Camaquã, mas também trabalhei no seminário de Gravataí por 8 anos. Isto. Então, neste último bloco, o nosso bloco Pinga Fogo, Padre Ângelo, na sua opinião, a pedofilia realmente é um assombro à Igreja Católica ou apenas casos isolados que são explorados pela mídia? Menos de 1%, ou aliás, bem menos de 1% de casos que se manifestarem, que foram revelados. Mesmo que sejam poucos, são poucos sim, diante de todo um universo de outras profissões, mas acho muito justo que mesmo assim haja preocupação, porque eu pessoalmente trabalhei no seminário, a gente quer que os padres sejam preparados com uma dimensão afetiva equilibrada, e ainda mais por serem pessoas públicas e pastores, deveriam ser um amparo, uma segurança, um consolo para as pessoas. Então, a gente fica entristecido quando algumas dessas pessoas que escolheram o ministério, mas talvez também não tiveram boa formação, nem familiar talvez,
tiveram essa situação, né? A gente fica preocupado, é triste, mas eu sinto que hoje o Papa Francisco ele está também preocupado. Creio que a mídia explorou isso de uma forma, às vezes, inadequada, às vezes injusta. Sensacional. Mas, mesmo assim, não é bom que se esconda isto, né? Sim. E a igreja está tomando medidas bem ajustadas, né, para essas soluções. Qual a sua opinião, Padre Ângelo, sobre o homossexualismo e a união de pessoas do mesmo sexo? Uhum. Na igreja tem se refletido bastante esta situação, porque há muitos que dizem que a igreja condena os homossexuais. Nós queremos o bem de todas as pessoas e entendemos que algumas podem viver situações que sejam até difíceis para elas mesmas. E muitos de nós, padres, eu já acompanhei pessoas nessas situações e às vezes a gente percebe assim o drama interior que vivem essas pessoas. Tanto para homossexuais como para heterossexuais, a igreja sempre prega a fidelidade, o amor, o respeito um pelo outro, né? Não fazemos casamentos homossexuais, tem outras igrejas que fazem. Mas o senhor tem experiência de casais homossexuais atuantes, praticantes da igreja? Não. Assim, de alguma dessas paróquias? Não tenho. Falando desse paradoxo igreja-ciência, faz sentido a igreja continuar desestimulando, por exemplo, o uso da camisinha e contribuindo, por exemplo, com o risco de jovens, por exemplo, de contágios com doenças como AIDS? Uhum. Eu achei interessante que o Papa Francisco, quando se dirigiu para a África, dizia que ainda a fidelidade era a melhor solução contra a disseminação da AIDS. Eu achei interessante por quê? Porque às vezes a gente pode imaginar que a camisinha vai resolver tudo. Ela não é 100% segura. E às vezes incentivando o uso da camisinha, por consequência a gente está incentivando a liberação sexual. Acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter, talvez seja cultural, mas que precisa ser aos poucos revertido. Talvez a camisinha em algumas situações seja um mal menor e ajude, mas ao mesmo tempo a igreja sempre se ocupa e prega uma moral mais segura, mais exigente. A igreja não tenta ser light, assim, para dizer, não, tudo bem, né? Mesmo que a igreja não seja escutada por todos, mas ela tenta ensinar um caminho mais seguro. E qual a sua opinião sobre o aborto, Padre Ângelo, em casos de estupro e também em casos de anencéfalo? Existe o Código 128, Código Penal, que a princípio não incrimina quem está nessas condições de da morte da mãe ou então do estupro, né? Se não me falha a memória. São questões muito delicadas, não são fáceis de responder, até porque às vezes a gente pensa assim, se eu estivesse lá na pele daquela mãe, o que é que eu faria, né? Mas também já houve casos de freiras estupradas e que não abortaram, e que resolveram, apesar da situação e dos comentários que surgiram, acolher. Eu sempre creio que a vida que pode surgir e que não é eliminada, ela acaba sendo uma bênção maior do que um aborto. Eu pensaria, a igreja pensa em jamais abortar. Jamais abortar. Dizem que, inclusive, figuras importantes da nossa ciência, Einstein foi um deles, era para ter sido abortado. Várias figuras que contribuíram imensamente para o progresso do mundo eram para ser abortadas. Mas mesmo em casos que a criança, nesse último, um anencéfalo, que através de exames aquela mãe já sabe que a criança vai nascer sem o cérebro, também a Igreja Católica não é favorável ao aborto, nem mesmo neste caso.
eu não estou tão bem por dentro de todas as questões. Sim. E quando eu fico em dúvida, eu ligo para quem sabe, né? Então, nem tudo a gente domina, né? Mas, em resumo, o aborto a gente não incentiva. Não incentiva. A gente sempre considera uma bênção o filho que nasce, né? Porque ele pode ser bênção e pode ajudar muito na transformação do mundo. E talvez para dizer assim, cuidado com aquela facilidade de querer eliminar os males que a gente considera como males. Não só em relação ao aborto, mas pena de morte. Alguns tentam eliminar aquilo que consideram males. E a vida sempre é sagrada. No seu entendimento, Padre Ângelo, a Igreja Católica precisa alterar seus dogmas, se moldando às transformações dos dias atuais? Ou o senhor entende que esses fatos vão continuar sem amparo nas regras da Igreja? Eu cito, como já havia lhe perguntado, como a união homoafetiva, por exemplo. O senhor acha que a Igreja vai chegar a se moldar a essa evolução ou vai continuar rígida nos seus fundamentos? Não sei qual é a expressão adequada, mas os dogmas, eles podem ser implantados ou então interpretados à luz das novidades, mas a princípio o dogma, eles não são de mudança, né? O que acontece é que a gente pode ver o que é possível para cada situação, né? Mas existem regras gerais, regras comuns, né? Orientações comuns. Às vezes quando a gente fala em regra, né, tem os que aceitam e os que não aceitam. A Igreja, quando pensa em dogma, ou então propostas de vida dentro da própria moral, ela tenta ser um auxílio para orientar, a partir do Evangelho, o melhor caminho para as pessoas. Eu acredito que, às vezes, a mentalidade atual do mundo, ela possa esquecer do Evangelho e tentar encontrar outros caminhos que podem parecer ser mais fáceis. Mas, às vezes, a própria pessoa precisa se reorientar, né? Reorientar e tentar se aproximar do Evangelho de Jesus. Padre Ângelo, desde já agradeço a sua participação aqui conosco. E o senhor que mensagem o senhor quer deixar aí para a nossa comunidade, enfim, para os católicos da nossa comunidade? Pois bem, a grande mensagem me parece ser agora a alegria do Evangelho que o Papa Francisco traz na sua exortação. Inclusive, na nossa novena e na festa, nós refletimos sobre a importância de viver a alegria do Evangelho. Em outras palavras, Deus habita o coração de cada pessoa. E quanto mais nós nos sintonizamos com Deus, mais também nós nos aproximamos uns dos outros. A gente percebe no mundo uma multiplicidade de ideias, né? Então, na medida em que nós todos quisermos chegar mais perto de Deus, nós também nos unimos mais. E nós temos causas muito importantes para defender, né? Nós temos que lutar contra os males do mundo, temos que ajudar para que o mundo seja melhor, para que a terra seja mais parecida com o céu. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa Lagoa Entrevista. Agradeço também, que Deus abençoe a todos. Você assistiu ao Lagoa Entrevista, aqui pela Lagoa TV. Na semana que vem um novo convidado. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Lagoa dos Patos FM. Ficamos por aqui. Até a próxima. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais,
corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais E conectado.